em casa eu tinha algumas bebidas e eu comecei a experimentar. A progressão é assim, álcool e tabaco. Dá uma abertura sempre com pressão de grupo, porque às vezes o adolescente, ao começar, ou a criança, ela até nem quer, mas ela quer fazer parte de um grupo. Eu queria matar a curiosidade. E o interessante é que naquele dia me veio coragem para tomar a droga e fazer o uso dela. Fala-se muito pouco sobre o estigma que o dependente enfrenta, né? Então essa ideia da pessoa com falta de caráter, falta de vergonha na cara, da pessoa que usa porque quer e a hora que quiser para, isso ainda é o mais prevalente. Quando eu bati o carro, eu tinha uns 18 pedras ainda para usar e eu queria muito usar ainda. E quando eu bati o carro, não tinha acabado o ciclo de uso, eu queria muito usar. E quando a pessoa quer usar, infelizmente, ela entrega os seus valores, os seus princípios e o que tiver na mão ela entrega também. Episódio de hoje: Eu não tinha muita entrosamento com a minha mãe, com a minha família na época. Não existia muito essa coisa de conversar, até porque existia essa distância, porque, assim, eu estava fazendo uma coisa que, querendo ou não, estava desestruturando a família, né? Então eu estava ali como a vilã da história. As famílias devem ter um equilíbrio no trato com isso, sabe? Em primeiro lugar, por exemplo, no que o adolescente chega, digamos, drogado em casa ou alcoolizado, a primeira coisa é jamais discutir com ele enquanto ele não ficar sóbrio. Não discuta, porque ele entra num outro processo de irritabilidade que traz problemas sérios. Então a família deve esperar. Quando a família descobrir, por exemplo, que essa família pode descobrir que ele faz uso de droga também, a mãe, os pais procuram e devem, porque ele ainda é um adolescente que depende do tênis, da roupa, toda a dependência financeira dos pais, os pais têm o direito. Só Tânia Zaguri fala sobre isso, que ele tem o direito de vasculhar o quarto do filho para saber o que tem, se ele está tendo droga ou não. Isso faz parte até da prevenção nas famílias. Então, quando os pais descobrem, os pais entram em pânico. Pode acontecer duas coisas, ou os pais têm síndrome da negação, eles negam. Não, meu filho não faz uso. Negando, o pai acha que com isso ele não está usando droga, entende? Só que quando ele abriu o olho, o filho já está longe, está quase em dependência química. Ou então entram em processo de desespero. Então a primeira coisa, vá uma pessoa da família e converse com a pessoa da família. Olha, meu filho, eu estou percebendo que está com problema, não esconda. Uma pessoa da família que o pai ou a mãe tenham bastante acesso e confiança. Depois, quando o filho ficar sóbrio, converse com o filho. Se os pais não quiserem, então os pais podem ir à escola ou com orientador educacional, ou com a psicóloga, ou em centros de recuperação, aonde os pais acharem melhor. Agora, o que os pais não precisam entrar é numa situação de acusação. Os pais devem dizer que amam o filho, mas não aceitam, sob hipótese alguma, o estado em que eles estão agora, que eles têm que entrar dentro de um outro processo de modificação do comportamento e realmente saber, é bom que os pais saibam que isso acontece nas boas famílias, nas famílias com problemas, em quase todas as famílias que tenham esses problemas. A gente sabe que jovens têm uma escolha pessoal que fazem, não depende no que eu fracassei. Os pais não devem ter esse sentimento, sabe? Eles devem procurar, ir atrás e o mais rapidamente procurar, assim, o grupo de amigos, ver como é que é e tudo, e retirar o filho daquele grupo. No colégio eu tive alguns problemas, bastante na verdade, porque eu costumava, eu era muito
de peitar os professores, de responder, de desafiar. E alguns professores dava para ver assim que eles não entendiam, e outros professores eles iam até mais além do que eu esperava, porque para mim aquela estava sendo a forma que eu conseguia chamar a atenção realmente deles, sabe? Quando já que eu não conseguia obter a atenção que eu queria em casa, eu comecei a colocar isso no colégio. E então eu fazia de tudo realmente para chamar a atenção, como se fosse um grito de socorro, sabe? Por tudo que eu estava passando. Para cada adolescente, para cada criança, para cada adulto envolvido com a questão das drogas, você vai ter uma realidade diferente, um mundo diferente, razões diferentes para ter buscado aquela substância. Então, acho que a primeira questão, e a mais importante, é de ouvir, muito mais do que de falar ou de dar um sermão, mas tentar se aproximar daquela pessoa e se colocar à disposição para entender, para estar junto, para ajudar, né? Eu acho que é muito importante, hoje em dia, embora a gente pense que isso está bastante disseminado, ainda existe muito desconhecimento. As pessoas não têm ideia de que a dependência química é um problema de saúde, de que a dependência química é um problema que precisa de profissionais de saúde envolvidos no seu tratamento. Então as pessoas não buscam ajuda porque desconhecem que precisam de ajuda, né? Então essa é uma outra questão, buscar um serviço especializado, buscar uma ajuda profissional, ter pelo menos alguma orientação. Esse momento é um momento difícil para o jovem e a família agora deve apoiá-lo. Claro, não dá apoio para que ele use a droga. Em alguns casos que conheço, a mãe, mesmo sabendo, ainda dá um dinheiro. E quando questionada, ela diz, olha, se eu não der, ele está tão agressivo, vai me bater. Mas assim, o papel da família é disciplinar, né? Deus concedeu essa responsabilidade. Então, a família, eu disse e repito, ninguém cuida da família melhor do que a família. Então vale muito a pena dar crédito ao que se diz em casa, aos conselhos. Vale muito a pena quando o papai põe no colo e às vezes até disciplina com a vara, porque sabemos que ali vem amor, vem cuidado. Na verdade, a diretora do colégio descobriu primeiro e ela chamou a minha mãe para conversar. Nossa, para mim eu me revoltei totalmente na época, porque foi uma coisa assim que eu não queria que ela soubesse de jeito nenhum. Quanto tempo você conseguiu esconder dela? Olha, creio eu que uns 5 a 6 meses, até mais do que isso, não foi só isso, se a diretora não tivesse intervindo, né, até seria mais, mas como ela fez aquilo que eu estava precisando fazer, aquilo que eu estava pedindo que ela fizesse, então no começo foi difícil, a minha mãe, ela, né, então a gente chegou em casa, eu estava junto nessa conversa, a gente chegou em casa e A casa caiu totalmente, nossa, foi uma briga. Por que você está me enganando? Você está usando mesmo? O que você está usando? É aquela revolta assim, digamos assim, não tanto comigo, mas com ela. Hoje eu consigo enxergar dessa maneira porque, sabe, assim, não era tanto contra mim que ela estava irada, a ira, né? Era mais uma questão assim de culpa dela mesma. Onde foi que eu errei? Como que o professor vai fazer prevenção do uso de drogas, né? Será que é papel do professor? E é um consenso de que sim, de que a escola é um elemento central, é papel do professor sim fazer prevenção do uso indevido de drogas. E aí a pergunta seguinte mas o professor não tem expertise para isso, o professor não tem capacitação para isso. Só que o que a gente precisa para fazer prevenção do uso de drogas não é um conhecimento sobre drogas. A gente precisa de promoção de saúde.
Isso também está bastante comprovado na literatura médica, que você fazer promoção de saúde é muito eficaz para você prevenir o uso de drogas. Então você falar de vida saudável, de higiene bucal, de alimentação saudável, prática de exercícios, você falar de cuidados consigo mesmo, com o corpo, você está fazendo prevenção do uso de drogas. Por quê? Porque aquela criança vai crescer com uma outra consciência corporal, com uma outra noção de cuidado, e na hora que ela chegar e estiver exposta ao uso de substâncias, ela vai ter condições de fazer uma escolha mais bem subsidiada, uma escolha mais conscienciosa mesmo, que leve em conta o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Então, a prevenção ela pode se dar desde muito cedo, sem você necessariamente abordar o tema drogas. Você tem que trabalhar questões de prazer e felicidade. Isso é fundamental. Quando a gente trabalha em ecologia humana, numa linha preventiva chamada ecologia humana, essa linha preventiva trabalha o ser humano como uma unidade indivisível das dimensões física, mental e espiritual. Então, quando você entra na área, por exemplo, mental e espiritual, você começa a trabalhar os problemas ligados a prazer, porque droga traz prazer. O adolescente ama. Ele entra em viagem, ele faz coisas do arco da velha com a droga, entendeu? Que ele imagina. Só que como ele é meio onipotente, ele acha que a vida tem muito pela frente, que tudo eu sou jovem, entende? Ele não tem noção de perigo. Então, quando você trabalha as questões de prazer e felicidade, mostrando para ele que não são a mesma coisa. Prazer é você comer bolo, é você chupar um sorvete, é você fazer uma via, coisas assim, imediatas. E o jovem é hedonista, ele está à procura de algo rápido, de um prazer imediato. E você tem que mostrar para ele que a felicidade, ela é um processo que ele vai atingir. Ou seja, você tem um objetivo que você queira atingir e você vai em processos atingindo aquele objetivo. Isso é uma das coisas que a escola pode fazer. A escola pode trabalhar a solidariedade, porque dentro do processo preventivo de uma escola, você trabalha a prevenção no currículo, mas você trabalha a prevenção em atividades extraclasse, você trabalha corais, você trabalha com esporte, que isso é muito importante, a questão de equipes de esporte. Você trabalha artes, você pode trabalhar dramatizações, teatro com os assuntos relacionados até mesmo à droga, entende? Você pode trabalhar com uma série de atividades, montanhismo, acampamentos, coisas que o jovem... E às vezes há escolas que levam para a sala de aula determinados objetos, tipo assim, trazem um fogão velho e mandam uma turma na aula de física, na aula de matemática, de geometria, sei lá do que. Vocês vão consertar esse fogão e retirar alguns conceitos para as minhas aulas. E eles têm que consertar aquele fogão. Uma vez consertado, eles têm que levar para uma creche, para um local. Ou seja, levar o aluno a ter o senso do que ocorre ao seu redor, sabe? Pessoas passando fome, desigualdade social, uma série de problemas que o adolescente não faz ideia de que existam. Isso a escola adventista é uma coisa que ela pode fazer. As pessoas têm muito essa ideia de que fazer prevenção do uso de drogas é contratar um profissional para dar uma aula sobre o uso de drogas, né? De preferência que seja uma aula bem chocante, assim, mostrando fotos horrorosas e coisas muito feias para as pessoas não usarem, para os adolescentes não usarem. E o grande problema disso é que sempre vai ter um na turma que já usou, ou que vai ser um pouco mais destemido e vai lá e vai acabar usando. E aí o relato desse adolescente, desse amiguinho, desse colega que foi lá, tomou um porre e não aconteceu nada, ele não teve câncer de fígado, porque isso vai aparecer daqui a muitos anos, né? Ele não teve câncer de fígado, ele não passou mal, ele, ao contrário, foi o maior barato, foi divertido, os amigos acharam ele o máximo. Esse relato vai ficar para os outros adolescentes. E aí, maconha faz mal para a memória, prejudica e queima neurônio. Tudo isso é verdade, mas no curto prazo o que vai ficar é a ideia do amigo que fumou maconha e não aconteceu nada. Então essa questão de chocar, ela definitivamente não funciona.
porque eles têm as experiências entre eles de que não é exatamente assim, né? E as palestras, elas não são tão efetivas porque a geração de adolescentes atual, ela não precisa de informação, né? Informação eles sabem melhor do que a gente como buscar na internet, né? A informação está muito disponível. A questão é o que fazer com essa informação. Então, não adianta eu, com o meu vocabulário técnico, que eles nunca viram na vida, ir lá dar uma palestra falando sobre drogas, cheia de termos técnicos, e eu vou embora e aí vai ficar o cara chato que veio falar de drogas, né? Então, para a gente fazer uma campanha realmente efetiva, a gente precisa usar a linguagem próxima do jovem, a gente precisa ver quais os preconceitos que aqueles jovens têm, a gente precisa trabalhar a partir do conhecimento que eles trazem para a gente. Isso não só para adolescente, isso vale também para a prevenção do uso de drogas em presídios, prevenção do uso de drogas em empresas, prevenção do uso de drogas onde você quiser, né? A gente não pode, como profissional, ir como detentor do saber para ensinar alguma coisa. A gente precisa de um trabalho conjunto. Informação qualquer um consegue, não precisa de um profissional ir lá para falar. A evidência é clara, assim, né? Famílias que cultivam qualquer religião, né? Cultivam os princípios religiosos, ele é um dos fatores protetores para os drogas. São vários os motivos, possivelmente pelos princípios religiosos, de uma maneira geral, né? Os princípios morais que a religião traz. Normalmente as pessoas se relacionam com pessoas da sua igreja, da sua fé, que normalmente também já tem um consumo de drogas menor. E tem uma coesão social melhor. Então são vários fatores que protegem, não é só a religião, não é só as ideias, mas a prática religiosa, o fato de você se relacionar, de você ter um grupo que você se identifica, né? E que fica meio incompatível você se identificar fortemente com um grupo religioso e se identificar com um grupo mais ousado de usuários de drogas na adolescência, né? Então são dois mundos meio distantes. Não é que as pessoas às vezes não façam os dois, né? Mas é mais difícil, né? Em termos de prevenção, com certeza, os grupos sociais mais coesos, eles tendem a usar menos drogas, porque a droga tende a ser condenada nesses grupos ou mais religiosos ou culturais que protegem da cultura da droga. Porque, no fundo, a droga, né, acaba virando uma cultura de uso, né? A cultura da experimentação, a cultura do tráfico da droga nos grupos, o valor da experimentação química acaba virando uma cultura do uso da droga, né? Então você tem que ter culturas que compitam, né, com a cultura da droga, né? E isso que a gente chama dos fatores de proteção. Você pode ter uma cultura familiar muito forte, que valorize a saúde, valorize, né, o contato com a família, né, que valorize o valor de pensar no futuro, né, de planejar a sua vida, que são valores culturais, familiares, onde os pais vão estar monitorando de perto o seu adolescente. Então, essa cultura familiar forte, ela protege dessa cultura desregada que o mundo da droga traz, né? Esse que é o balanço, né, das culturas que a gente possa estar expondo os adolescentes, é que vai determinar quem vai para o lado da droga e quem não vai, né? Nessa forma da filosofia cristã de educação, o aluno é convidado a aprender a pensar por si mesmo e nunca a utilizar o pensamento de outra pessoa. Sabe o que é isso? Não ser rebanhos humanos, fazer parte de rebanhos humanos. Porque o adolescente hoje, ele está em tribos de rock, ele tem tribos assim de determinados... Emos são os mais modernos agora, né? Mas ele já teve de hard rock, ele teve de outras tribos, e ele se volta dark, ele se volta para determinadas tribos e eles têm o jargão, o estilo de roupa, a forma de ser dentro desses estilos de tribos urbanas, de jovens. Ora, se ele é educado dentro... Eu não vou dizer que um jovem criado dentro da filosofia cristã, ele não vai ser alguma coisa, mas ele tem uma semente, entendeu? Eu quero dizer, ele tem uma formação. Mais tarde ele se volta para a formação que ele teve. Eu acho que o importante
é passar essa formação para ele. Ele tem que ter firmeza de princípios daquilo que ele recebe. Eu lembro que todas as terças-feiras nós tínhamos capelas e ali cantavam hinos. Hinos. Cristo fez o peixe para rimar nós. Então, isso me vinha à memória. Eu lembrava disso tudo, entende? O que a escola plantou na minha vida, no meu coração, a semente do Evangelho, né, divina. Então, isso eu não esquecia nunca, nunca. A escola fez parte de maneira importante e continua fazendo ainda. Teve um professor meu que foi assim bastante marcante para mim, marcou demais, foi o professor Ubirajara Moreira. Ele estava saindo do colégio na época e no momento assim, era um momento que eu estava bem na depressão mesmo, estava começando até a usar o remédio eu já ia no psiquiatra. Então era um momento assim que eu estava foi no primeiro ano do segundo grau. E no momento assim que ele estava, era uma das últimas aulas que eu estava tendo com ele, e ele chegou para mim, sentou do meu lado e ele falou assim: Carol, a gente sabe o que você está passando e eu quero te dizer que a gente está orando por você. E isso para mim não tem preço. Naquela época para mim foi uma coisa assim que, sabe, você se sentir acolhida por alguém. E entre a prevenção e o tratamento, ela é uma zona meio cinzenta, né? O papel da escola é, obviamente, identificar o mais precocemente essa população de risco, né? E tentar dar uma atenção especial para essa população de risco. E quando houver desconfiança, você tem que chamar a família e fazer uma ação conjunta, né? Família com escola. Não no sentido de excluir o adolescente da escola, mas tentar, na medida possível, junto com o tratamento, manter essa criança no sistema escolar, né? Porque acaba acontecendo muitas vezes, a escola exclui o adolescente, né? Manda embora ou fala para a família tirá-lo, e ele cai para um colégio pior, né? Com menos estrutura, e isso tem um efeito muito ruim no desenvolvimento desse adolescente, né? Porque aí ele vai estar convivendo com mais adolescentes usuários de drogas, né? Então esse acho que é um dilema da escola que tem que ser feito com o máximo de cuidado possível, né? Eu acho que tem que dar todas as chances para o adolescente ficar na escola, logicamente sob o tratamento. E o tratamento, quando instituído para um adolescente, tem que ser mais estruturado, né? Tem que ter dados de resultados, você tem que ter monitoramento de uso de urina para saber se realmente o adolescente está abstêmio, né? Isso para mim é muito importante, né? Se você tem um adolescente que está tendo problema, né, a fonte de tratamento, ela tem que ter um dado objetivo que o adolescente não esteja mais usando drogas, né? Então isso a escola deveria exigir que, né, a condição para ficar em tratamento, na escola seja o envolvimento da família no tratamento e que o tratamento tenha dados tangíveis assim de que a criança ou adolescente esteja realmente abstêmio, né? E para isso vai precisar de uma assistência profissional para monitorar aquele adolescente, né? Acho que é isso que eu vejo em muitas situações, que as escolas não estão, e nem os pais, preparados para esse tipo de ação. Fica, às vezes, muito só gerenciando a crise, que acontece, obviamente, quando você sabe que uma criança está usando drogas, né? E, às vezes, se livrar da crise, mas você não transfere a crise continua, né? É isso que a gente precisa criar, uma cultura de cuidado nas escolas, né? Obviamente, tem um limite, né? Se a coisa não evolui bem, dá para entender que a escola não queira ficar com uma pessoa que só tem problemas e não consegue evoluir, porque você tem que proteger os demais, né? Mas eu acho que antes de expulsar um aluno pelo uso de drogas, eu acho que a escola tem a obrigação educacional e de cuidados de realmente poder oferecer o máximo para continuar integrando esse adolescente problema dentro da comunidade acadêmica, né?
Agora, o fato de uma escola ter problema de drogas, isso não significa que você tem que entrar em pânico a escola, porque então a minha escola está... Escuta, a escola é um local em que os alunos vão para receber, de certa forma, também, além da aprendizagem, além da instrução, ele tem que receber, de alguma maneira, algo para toda a sua formação acadêmica, emocional, de interações, de relacionamentos. Então, as escolas que têm um olhar mais sensível aos alunos, ela consegue perceber que não é expulsando aluno drogado que ela vai resolver o problema. Isso está até fora de cogitação isso. Justamente os programas de prevenção, eles são de prevenção primária, porque a prevenção primária ela tem que chegar antes da droga, mas elas são secundárias. Se o aluno já está sendo usuário, o professor já é treinado para saber o que ele vai fazer. O professor não é um psicólogo, ele não é médico, ele não é nada. Ele vai encaminhar para setores onde o aluno vai receber ajuda. E com ajuda, vem mudança. Eu tô falando tudo aqui, mas eu sempre achei que não tinha saída. Eu sempre achei que eu não ia sair de lá. Nunca achei que eu fosse ser pai, que eu ia ter família, eu ia ter apartamento, com obra. Nunca teve continuidade as coisas na minha vida, as coisas nunca deram continuidade. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, lá na cidade de Salvador. Nossa, colegas em estudos. Então, assim, tudo voltou ao normal, sabe? Hoje eu sou feliz. Eu não imaginava que eu iria entrar numa faculdade. Eu não imaginava que eu iria um dia ter um emprego. Tô aí hoje, empregada, estudando. É um milagre. Um milagre. Hoje eu sou muito feliz. Então eu tenho muito mais do que eu mereço. Uma mulher maravilhosa, uma filha então que eu sou apaixonado já. Paixão à primeira vista. Minha filha tem 13 dias, então sou apaixonado por ela. E quando se entende o significado de fragilidade, a palavra dependência ganha outro sentido. E é só então que é possível experimentar de fato a cura, através do amor.